Fala, entusiastas por futebol, bem-vindos a mais uma edição do Conexão Brasileirão. Comigo nesta resenha tenho a incrível, a diva Déa Costa, corintiana de alma e coração, e o já conhecido Gabigol de Belo Horizonte, o nosso Gabriel Rodrigo. Eu sou Brás Assunção, reconhecido pela editora Pitch como especialista no futebol brasileiro. Sou inglês, gente. Eu digo barbaridades, eles acreditam-se. Enfim. Hoje vamos mergulhar nos destaques da terceira rodada do Brasileirão, onde tivemos Clássico Paulista, onde o Palmeiras atropelou o Corinthians, retorno do menino Ney aos palcos brasileiros, despedimento de Pedro Caixinha, mais um que vai à vida dele, crise nos times mineiros, a liderança do Mengão e do Palmeiras e muito mais. Então deixem já o vosso like, subscrevam o canal e venham com a gente. It's Alan Shearer. That's the way to finish it. Oh! Jardel e é o gol do Porto. É o gol do Porto no Estádio da Luz. Balotelli, Aguero. Que golaço da Bruno Fernandes! Que golo, que golo, que golo, que golo, que maravilha! Futebol de Bolso, um projeto do Brás Assunção. Meus meninos, como é que vocês estão? Tristes? Muito tristes? Desolados? Nada novo debaixo do céu. Triste não é bem a palavra. Por Tá. aqui tudo na mesma. Tá punk? Triste não define. Eu tô puta, estressada, revoltada. Triste não. É, e tens razão para estar. Pro Corinthians me causar tristeza significa que ele deu tudo dentro de campo e mesmo assim perdeu. Que não foi o caso. Ai, O Corinthians ele me causa tristeza quando dá tudo de si e mesmo assim perde por algum acaso, porque o futebol acontece. Sábado não foi assim, né? Sábado o Corinthians não deu tudo de si. Mas vamos falar de Corinthians e Palmeiras. Infelizmente, não queria falar, queria registrar que eu não queria falar sobre Corinthians hoje, pra deixar claro que eu não sou tão clubista assim, hoje eu não queria falar de Corinthians. Mas já que me obrigam a falar de Corinthians neste canal, infelizmente, né, pena. Vale o disclaimer, eu não assisti o jogo em tempo real, ao vivo, eu acompanhei o jogo, pois estava num casamento. E que sorte a minha, não é mesmo? Que sorte a minha. não perdeste nada. Pois eu acompanhei o jogo levemente alcoolizada no casamento entre uma gremista e um colorado. Eles estavam bem felizes quando no meio do casamento eles descobriram que o time que eles mais odeiam estava perdendo o jogo. Não ia questionar os noivos ali naquele momento. Mas ontem, né? Ontem, pós-ressaca, cheguei aqui em São Paulo, estava em Porto Alegre, fui assistir o jogo, depois de ter acompanhado o jogo ali, né? Lance a lance, Twitter e afins. E que jogo horrível o Corinthians fez. Que jogo péssimo, tenebroso, complicado que o Corinthians fez. O Corinthians não entrou em campo. O melhor jogador do Corinthians no ano foi anulado pelo Palmeiras. E aí eu estou falando do Carrilho, não estou falando do Memphis. Sobre o Memphis, eu tenho uma grande pergunta aqui para vocês. Vocês entenderam o que foi aquele início de jogo, aquele pontapé Aquele lance inicial, foi que ele mandou a onde bola ele para pega e chuta a bola para lateral lá para frente? Não faz sentido. Quer dizer, eu consegui entender Eu não consigo depois. quer dizer, Eu entendi que ele quis jogar a bola ali para frente para fazer uma marcação-pressão. Eu tive uma boa vontade para tentar entender. Essa foi a realidade. Mas não fez sentido. O Memphis é tão inteligente. O meio de campo do Corinthians é tão inteligente que aquilo ali não fez sentido. Aquilo ali era a amostra do desastre que vinha a seguir. sim. Na verdade, isso ficou muito marcado, né? Porque o Memphis teve essa iniciativa, mas eu já vi isso algumas vezes acontecer no futebol europeu. O time na saída de bola descartar para lateral, para em tese dar a posse de bola para o time adversário e pressionar na frente. Mas eu concordo com a Déa que não faz sentido algum, porque você está com a posse, você pode construir uma jogada e aí você entrega a bola para o time adversário para você recuperar a bola
em tese mais próximo do gol. Acho uma estratégia bem questionável. E aí o Não treinador do não faz o Corinthians, mínimo de salvo engano, sentido. foi até o filho do treinador, né? Emiliano, salvo engano Isso. o nome dele. Ele Foi o justificou Emiliano. de que aquilo não foi treinado, foi uma escolha do Memphis dentro de campo e que não deu em nada. Esse é que é o problema. Não, claramente não deu em nada. Ele se achou confiante o suficiente pra fazer aquilo no derby. Complicado. Mas, ainda falando mal do Corinthians aqui, eu vou bater na tecla do que eu já falei nas últimas 2 rodadas do Corinthians e do que eu já comento pra quem me acompanha no Twitter. Desde o Paulista, onde fomos muito bem. O Corinthians não tem zaga. O Corinthians não tem um único zagueiro titular. Quiçá o zagueiro reserva. Ou um zagueiro meia boca que a gente consegue juntar ali e dar alguma coisa. Um agregado que a gente consegue olhar e falar, não, a gente tem um sistema defensivo. Não, o Corinthians não tem um sistema defensivo. Do meio pra trás do Corinthians, o Corinthians não existe. Não existe. Esse é o principal problema do Corinthians atualmente. E esse problema, muitas vezes a gente até esquece que ele existe por um lapso de genialidade ou de mínimo futebol dos zagueiros que estão ali, Félix, André Ramalho, que um jogo ou outro eles até fazem alguma coisa que preste, mas principalmente pelo Hugo. Os erros dos zagueiros eles são muito anulados pelo Hugo dentro de campo. E com o Hugo fora, e agora a gente tem o Donelli, a gente perde o nosso principal referência ali na defesa do Corinthians, que é o goleiro. Né? A gente não tem goleiro titular atualmente dentro de campo. E aqui eu não digo que o Donelli é um péssimo goleiro, quero a cabeça do Donelli numa bandeja de prata. Mas, como já comentei algumas vezes, volto a comentar, goleiro com menos de 25 anos de idade, menos de 2 metros de altura, como diz meu irmão, a gente não dá nem bom dia. É difícil levar o Donelli a sério. Você não sente uma segurança. Você olha pra dentro de campo e você já sabe que vai tomar algum gol. E assim, os gols que o Corinthians tomou não foram frangos do Donelli, nem nada do tipo. Mas são gols defensáveis para um grande goleiro que é o Hugo. Para um goleiro que tem estrela, para um goleiro que brilha. O Donelli ele ainda é muito cru. E, repito, não quero a cabeça do Donelli, não quero ficar aqui malhando o Donelli, falando como ele é horrível, nossa senhora, vamos mandar embora este menino. Não é isso, mas assim, paciência tem limite, a minha tá acabando, e da torcida do Corinthians também. E isso vale pra toda a zaga do Corinthians. Calma, Dê, estamos na 3ª rodada, calma. Eu tô calma. Não, aqui, não que eu eu ainda queira queimar o comentei Donelli. com Disse a Deia Brás queimando o mais cedo que eu Donelli. vim de branco, que era pra não xingar muito. Sem querer queimar o Donelli, mas eu queimei o Donelli. Justíssimo, Deia. Mas o jogo contra o Palmeiras, falando aqui do Palmeiras em si, o Palmeiras ele entrou muito bem, ele entrou com vontade de jogar bola, que é algo que a gente não tinha visto no Campeonato Paulista. O Palmeiras ele entra bem, ele consegue anular o Corinthians. Muito do que o Corinthians não jogou tá na conta do Palmeiras. Ao contrário do Abel, eu sei dar o crédito, né, pro time em questão que jogou bem ali. Não foi o Corinthians que jogou mal e fez o Palmeiras jogar bem. O Palmeiras jogou bem e não conseguiu anular o Corinthians. Essa foi a realidade. A gente precisa dizer aqui a verdade sobre o jogo. Deixar o clubismo um pouco de lado e entender que às vezes o adversário vai ser melhor. E o adversário às vezes é o Palmeiras. E depois de 4, 5 jogos, o Palmeiras ele entendeu como é que ele ia conseguir anular o Corinthians e entrou com muito mais vontade de jogar bola e com muito mais vontade de vencer o jogo, como se a vida dependesse disso, do que o Corinthians aqui em Barueri. Aí Odeia. não deu pro Corinthians. Mas como o Braz disse, 3ª rodada, gente, vamos ter calma. Assim, na verdade, eu acho que as sensações do jogo, elas pensando só nas sensações, parece que foi um amasso maior do que realmente foi.
Para quem eu assisti o jogo, imagino que o Brás também deva ter assistido, realmente os ataques do Palmeiras eram muito perigosos e dava a sensação que a qualquer momento o Corinthians sofreria mais gols. Né? A qualquer momento parecia que essa vitória seria maior. Até sofreu, né? O Vitor Roque até fez um gol, mas foi anulado por impedimento. Mas quando a gente para pensar nas estatísticas, a gente é até um pouco estranho, porque a gente sentiu esse domínio todo do Palmeiras, mas quando a gente passa para olhar as estatísticas, a posse de bola do Corinthians foi de 66% e o Palmeiras apenas 34%. Isso foi tanto no primeiro tempo quanto no segundo, sabe? A posse de bola foi bem próxima. O que me espantou nesse jogo foi a quantidade de cartões amarelos. 9 cartões amarelos apenas no primeiro tempo. Tinha uma carga emocional muito grande para esse jogo. E principalmente pro lado do Palmeiras. Eu acho que o Corinthians perdeu o jogo nisso. Entrou com uma carga emocional um pouco menor do que deveria. E aí é o que você disse. O Palmeiras entrou querendo ganhar o jogo. Se precisasse agredir alguém no jogo para vencer o jogo, agrediriam, porque realmente... Agrediram, né? Realmente entraram para vencer o jogo. Mas algo determinante que eu acho também é que conseguiu o gol muito cedo. Conseguiu 2 gols, né, 2 finalizações fora da área, conseguiu os gols muito cedo. Talvez, se não tivesse conseguido, o jogo poderia se desenhar de uma forma um pouco diferente, que foi o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, que o Palmeiras também teve um maior volume, também pressionou, e o Corinthians nos contra-ataques foi muito efetivo. Né? O Yuri Alberto fez um golaço, e aí o Corinthians saiu vitorioso. Então acho que o que foi muito determinante é o Corinthians levar um gol muito no início do jogo. Isso condicionou todo o restante do jogo. Entendo que o Corinthians estava preparado para contra-atacar, mas quando o jogo muda de figura e o Corinthians sai atrás logo no início, aí ele que precisa começar a propor jogo, e nisso o Palmeiras foi bem eficaz para impedir. Sim, e além disso é o cansaço. Apesar de estarmos na terceira rodada do Brasileirão, mas já temos aqui os campeonatos estaduais já terminados. Temos aqui um mês, 2 de estaduais, Libertadores, viagens, Libertadores, neste caso Sul-Americana, acumulados, e isto desgasta a gente. 3 em 3 dias. Sim. É um desgaste muito grande. Não, você corrigiu, mas na verdade Libertadores também, né? O Corinthians disputou a pré-Libertadores. Sim, e o Palmeiras, neste caso o Palmeiras na Libertadores, infelizmente, já era muito cansado, mas o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras, não sei, eu acho que realmente é um peso de um clássico, de um paulista, e eles entraram com a força toda. Nós temos que ganhar este jogo. Eu acho que o Corinthians estava mais à espera da reação, e o Palmeiras foi com tudo. Era a vitória que interessava, e jogaram bem. Este é o ponto. E precisa aceitar a derrota, entender o que deu errado e dar o devido peso à derrota. Não é o fim do mundo, mas também não tá tudo bem. Esse discurso do tá tudo bem, a gente ganhou o Campeonato Paulista em cima deles mês passado, não é benéfico pro Corinthians. Mas o discurso do tá tudo acabado, a gente vai pra Série B, também não é benéfico. A gente precisa dar o devido peso ao jogo. Terceira rodada do Campeonato Brasileiro. É chato perder do Palmeiras, a gente odeia perder do Palmeiras. Mas é isso, vida que segue, vamos pro próximo jogo. Está tudo dito. Cabeloso. Senhor Gabigol. O que é que se passa com o Cruzeiro? O Cruzeiro enfrentou o São Paulo. Geralmente, o São Paulo tem 6 pontos garantidos no Brasileiro quando enfrenta o Cruzeiro, né? O Cruzeiro é um freguesaço do São Paulo. Mas por ironia, inclusive, um dado interessante, o Cruzeiro venceu um jogo do São Paulo, salvo engano, em 2023, no Independência. O Cruzeiro venceu por 1-0 sem dar nenhum chute ao gol. Explica essa, Ateu. Sem dar nenhum chute a gol, o Cruzeiro venceu o jogo por 1-0 porque o São Paulo fez um gol contra e o Cruzeiro fechou numa retranca danada. Mas enfim, só um dado interessante. O jogo de domingo entre Cruzeiro e São Paulo tinha uma pressão muito grande sobre os dois times, né? Tinha uma cara de empate esse jogo porque nenhum dos dois times queriam perder. Porque os dois, numa fase terrível, o São Paulo, o Zubeldia cada vez mais balançando, e o Cruzeiro num processo de reestruturação que parece não ter fim. O técnico do Cruzeiro enviou um time completamente reserva a campo,
um time alternativo, digamos assim. Gabigol, Dudu ficaram no banco de reservas, foi um time bem diferente mesmo. E aí e por incrível que pareça, apesar da desconfiança inicial com essa escalação, foi um time que competiu muito bem. É claro que o São Paulo não passa por uma boa fase, mas pensando em termos de, eu até falei com você, Braz, ontem, né, a gente estava conversando, um alinhamento de expectativa que eu fiz em relação a esse time. Não espero mais que esse time vá na casa do adversário e vença os jogos. Se esse time competir, para mim, pelo menos por enquanto eu já me dou por satisfeito, porque falta muita coisa para ser construída nesse time do Cruzeiro. Então foi um time que competiu um pouco mais, que não foi tão frágil defensivamente como vinha sendo, então conseguiu ajustar um pouquinho aí na sua defesa, e o Cruzeiro era fato que ia sofrer gol, porque como eu falei com vocês, desde o início do ano, o Cruzeiro ele sofre gol todos os jogos. Só tem um jogo no ano até agora que o Cruzeiro não sofreu gol, que foi o primeiro jogo do Campeonato Mineiro. De resto, em todos os jogos ele sofreu gol. Então o Cruzeiro tem um problema defensivo muito grave. E aí teve uma defesa um pouco mais sólida nesse final de semana. Tá tendo até uma polêmica, né? Porque o Gabigol ficou no banco. E aí o GE fez uma chamada um pouco caça-clique, dizendo o seguinte: Gabigol fica no banco de reservas e técnico explica que ninguém vai jogar por falar. Então o GE deu a entender que o Gabigol ficou no banco porque o técnico Leonardo Jardim entende que o Gabigol não tem competência suficiente. Mas na verdade, a entrevista completa, o Leonardo Jardim explica que era um jogo de transição, era um jogo que ele precisava agredir a zaga adversária e o Gabigol não tem isso como característica. E isso para todos que conhecem o futebol do Gabigol, isso é bem evidente. Claro. Mas enfim, eu até gostei do que vi, pela competitividade que o time demonstrou dentro de campo. E pensando em estatística também, o Cruzeiro teve mais finalizações que o São Paulo, teve 15 finalizações contra 11 finalizações do São Paulo, mesma quantidade de chute ao gols. A gente vê um problema nos ataques desses dois times, né? São ataques pouco produtivos, 2 finalizações ao gol para cada. O Cruzeiro teve 2 chances claras e o São Paulo teve somente uma, e 4 escanteios para o São Paulo, 6 escanteios para o Cruzeiro. Em relação a XG, que eu acho um dado interessante, o Cruzeiro teve 0,87 gols esperados e o São Paulo 0,49. O ataque do São Paulo deixa muito a desejar, e vale ressaltar que o São Paulo estava desfalcado ontem também, né? Faltou o Lucas Moura, faltou o Oscar. Sim. E faltou o Caleri. Apesar desses desfalques, esperava-se mais do time do São Paulo, mas é um forte candidato a ter uma próxima troca de técnico aí. Eu acredito que o Zubeldia não vá muito longe no comando técnico de São Paulo. Sim. Em off, enquanto a gente estava a preparar para esta gravação, eu estava a falar aqui com a Deia que há vários nomes listados para ser dispensados a seguir ao Caixinha. Temos o Pepa, que é super contestado no Nordeste, Zubeldia, no São Paulo, o próprio Renato Paiva, que não está muito seguro. Você acha que o Pepa cai em breve, Brás? Pelo feedback que eu vejo do pessoal do Nordeste, eu sigo um meio de comunicação nordestino que acompanha o futebol, eu acho que é o Minuto 45, se não estou enganado. Antes da final do Nordeste, em que o Sport ganha, ele era contestadíssimo. Eles estavam, a temporada mal tinha começado, eles estavam a colocar o peso todo em cima do Pepa, que a culpa era dele daquilo que está acontecendo no Sport. E no entanto ganharam a Copa do Nordeste. Acho que estão a praticar no futebol daquilo que eu vi a corneta salva. Eu não acho que estejam assim tão mal, mas eu também só vi um jogo do Sport. Eu acho que eles têm não está mal, Brás. O Sport joga um bom futebol. Eles têm boas peças. Claro que vou puxar um pouco a brasa à minha sardinha, como se diz aqui em Portugal. Tenho o Sérgio Oliveira, que eu conheço muito bem. Tenho o Gonçalo Paciência, que eu acho que ainda não se estreou na equipa do Sport, que joga muito bem, é um bom avançado. Vamos ver. Eu acho que mas o Pepa está na linha. Pedro Caixinha já foi. Eu só comentei o Corinthians vai derrubar ele? Que passou pelo Cruzeiro. O Corinthians vai enfrentar o Sport, né? Tá sujeito. Nessa rodada é Corinthians e Fluminense, Sport, né? Daqui 2 rodadas. Na próxima já é Corinthians e Sport. Muito bem. Então pode ser que o Corinthians derrube ele.
Gente, e vamos para outra crise em Belo Horizonte. O Atlético ainda só tem um pontinho no Brasileirão. Como é que é? A mediocridade continua, Dé? A mediocridade continua no Atlético. O Atlético, mais uma vez, entregou um jogo medíocre. Olha, Não brilhou. eu Tá até... faltando brilhar. Não, Já te disse que a salvação do Atlético se chama Pedro Raul. o Pedro Raul. Vamos ver. O Galo precisa urgentemente de peças no banco. Ontem, quando o jogo estava 2-1 para o Vitória, foi desesperador ver que no banco as alternativas eram Bernardo, Igor Gomes e o João Marcelo. É com isto que a gente vai dar a volta ao jogo. Já estava difícil por si só. O Bernardo está muito aquém daquilo que pode trazer e eu não estava à espera, não estava a contar que fosse o mesmo Bernardo. O Igor Gomes é o meu coronado. Eu já falei isto Fraquíssimo. na gravação anterior. E falta um centroavante. O Rony, por muito esforçado que seja, porque ele não dá uma bola por perdida, ok, mas caramba, ele é um avançado. Tem que meter as bolas lá dentro. O Hulk, muito desencontrado no jogo. O jogo do Atlético passa muito por ali, mas não é eficaz. É interessante que o Gabriel Menino perdeu lugar, né, Braz, no time? Perdeu, foi o... Eu ia falar o Alan Fausto Franco, Vera, mas titular. o Fausto Vera, obrigado. O Fausto Vera faz a sua primeira aparição. Ele que era praticamente a quarta escolha como volante. Mas nem esteve mal, até marcou o gol, mas foi um gol que caiu dos céus. O Fausto Vera, se fosse bom jogador, ainda estava jogando aqui, né? Talvez. O Fausto Vera, se fosse um bom jogador, ainda estava jogando aqui no Corinthians. Talvez. Como não é, a gente deu uma descartada dele e desculpa, Braz. Eu não desgosto muito dele, mas definitivamente o Cuca não aposta muito nele. O Gabriel Menino foi uma surpresa para mim não ter jogado, mas o Rubens eu acho que tem estado bem, apesar de ter sido um elo a menos no jogo de ontem, mas a polivalência dele e a entrega dele dá algo a este meio campo do Galo, mas falta ali um tchan. Gente, eu vou voltar a frisar, é preciso uma dinâmica melhor, é preciso mais velocidade, mais cabeça, porque assim o Galo asfixia o adversário, já contra o Grêmio foi assim, agora contra o Vitória foi igual, não marca, bola abaixo e marcam sempre um golo, neste caso foram 2, não dá, gente, não dá. A zaga também Mas essa é a característica do Atlético, né, Braz? Se você pegar a escalação aqui, ó, a gente tem Fausto Vera, né, na volância, aí eu pensando do meio pra frente, tá? Fausto Vera na volância, Gustavo Scarpa e Rubens, que são dois meias, apesar do Scarpa ser um pouco mais técnico, são dois meias que em tese são muito velozes. Então a gente vê aqui um meio campo agressivo. E aí nas pontas, em tese, se a gente for pensar num 4-3-3, a gente tem Rony de um lado, Hulk centralizado, apesar do Atlético não jogar assim, mas só pra gente pensar aqui taticamente, e o Coelho na outra ponta. Então, por característica, é um time de muita transição, é um time veloz, é um time que agride o adversário, mas falta esse toque que você tá falando, de um passe mais refinado, de um toque de genialidade, para talvez encontrar soluções melhores, principalmente em times que estão fechados, né? Pensando mais uma vez em estatística, o Atlético teve 64% de posse de bola, 34 finalizações, 10 finalizações no gol. Se o Atlético continuar com um desempenho desse, ele está muito mais próximo da vitória, mas precisa ser eficaz. Por quê? No Campeonato Brasileiro, são 38 rodadas, ele consegue recuperar esses pontos que ele está perdendo, mas no mata-mata, essa falta de efetividade faz falta. Numa Copa do Brasil, essa falta de efetividade faz falta. Essa falta de efetividade faz falta é ótima, né? Mas enfim. Eu digo mais. No Brasileiro a gente fala que dá pra recuperar, mas o ano passado foi assim que lá pro fim do ano o Corinthians estava perigando cair, o Atlético, né? Também. Antes do Ramon chegar aqui. Porque começou a abraçou a mediocridade do outro português, né? Que não é o da sogra.
E ele não foi embora. E o Corinthians, ele manteve ele no cargo por muito mais tempo do que deveria. O Oliveira ficou muito mais do que deveria dentro do Corinthians. E quando chegou lá pro fim do ano, o que era super recuperável, ficou difícil. A gente conseguiu recuperar porque Ramon Dias, a família Dias, conseguiu recuperar o Corinthians ali no fim do ano. Mas se o Atlético ficar nessa de dá pra recuperar, dá pra arrancar um empate aqui, um empate ali, dá pra vencer um jogo aqui, um jogo ali, vai chegar no fim do ano disputando vaga com o Santos lá embaixo. Concordo, daí. A gente tá falando de um Atlético que perdeu para o Grêmio. Um Grêmio... Eu assisti alguns jogos do Grêmio. É um dos piores Grêmios que eu já vi na minha vida. Sim. Horrível. Que time fraco tecnicamente e taticamente. Horrível. Esse aqui sim abraçou a mediocridade, como a Déia gosta de dizer. E aí o Atlético, então, perdeu para o Grêmio. Eu estava com retrospecto aqui agora. Empatou com o Vitória, né? Empatou com o São Paulo, que em tese é um jogo difícil mesmo. Mas são pontos que você começa a perder que podem fazer falta. Então, assim, eu acho que o Atlético precisa ligar o alerta desde já, porque o Campeonato Brasileiro, como a Déia bem disse, ele não, se você quer brigar lá em cima, não pode perder. Você não pode perder pontos. Tanto é que quando a gente olha pra tabela, quem já tá lá em cima brigando? Como sempre. Palmeiras e Flamengo. Exatamente. Boa ponte. Fantástico. Boa ponte. Eu ia falar aqui sobre os restantes jogos, porque eu não tenho muito mais a falar sobre a equipa do Galo. Esperemos a reviravolta e agora vai receber o Santos. Eu não estou com expectativa. Eu acho que já estou a ficar muito brasileiro. Antes de você prosseguir, Brás, desculpa, é que eu me lembrei de algo aqui que repercutiu muito no Twitter, não sei se vocês viram isso, e eu acho que a gente não poderia deixar passar em branco. O Atlético estreou um jovem, se eu não estou enganado, Freitas, acho que é o Freitas mesmo, tá falando aqui pra mim que ele tem 20 anos, mas na transmissão falaram 18 anos. E aí o narrador falou assim: olha, é um jogador muito novo, né? Deve ser muito bom pro técnico Cuca estar colocando ele dentro de campo. E aí o Richarlison falou assim: olha, se tem uma coisa que o Cuca não se importa muito é a idade. E aí ele emendou no comentário falando que ele estava... Ele falou assim: não se importa é a idade. Se o jogador é bom, ele não liga se ele é novo e tal... Ele coloca pra jogo mesmo. Mas isso foi algo que repercutiu bastante no Twitter. Olha, aí, com talvez uma possível indireta cutucada aí do Richarlison. Ele tentou tirar um pouco ali, mas todo mundo sabia do que ele tava falando. Você acha que foi intencional, Déia? Complicado. Imagina, claro que não. Vou defender o Richarlison aqui. Claro que não foi intencional, entendeu? Foi apenas um comentário sem ligação nenhuma com nenhum caso que tenha acontecido muitos anos atrás, né? É um caso que basicamente ninguém foi inocentado, importante dizer. Não tem ligação nenhuma, imagina. Coisa, nada. Se alguém perguntar se o Richarlison precisar de alguém aqui pra defender... E o Richarlison que teve uma passagem importante pelo Atlético também, né, Brás? Claro, importantíssimo. Uma figura do Atlético, afinal, é só uma liberta que tem nas costas. Exato. Enfim, vamos então para... Eu precisava fazer esse comentário porque foi algo que repercutiu muito no Twitter após isso. Mas pensando a gente estava falando de Flamengo e Palmeiras. Os dois já estão disputando. Já estão com 7 pontos. Isso. Já estão disputando a liderança. E são... Quer dizer, eu ia falar que são os dois times a jogar melhor, mas não. O Flamengo sim está a jogar bom futebol. Poupou, perdendo a Libertadores durante a semana passada, para este jogo, com o Grêmio. E Arrascaeta continua a fazer das deles. É um dos melhores jogadores. E arrisco-me a dizer o melhor jogador deste Flamengo. Bisou, quase que fazia o hat-trick e esteve muito bem. Eu posso adiantar que vai ser o meu craque da rodada, vai ser o Arrascaeta, porque o Flamengo tem um jogo muito simples, é simplificado, o futebol do David Luiz,
mas toda a gente ali no Flamengo sabe o que é que tem que fazer com a bola e sem bola. E quando tu tens artistas como o Arrascaeta, o Bruno Henrique, cara, a coisa fica mais fluida. Dá gosto de ver este Flamengo jogar. Dá muito gosto. Já o Palmeiras, a gente não vai daqui voltar a falar do mesmo. Jogou muito bem esta partida. Vamos ver o que é que o Sr. Abel vai nos trazer para a próxima rodada. Passando para os próximos jogos desta rodada. Se vocês tiverem alguma coisa a comentar, que seja breve, para a gente não estar aqui muito tempo nestes resultados. O Red Bull ganhou 1-0 ao Botafogo, deixando o Renato Paiva muito puto da vida. Juventude surpreendeu, ganhar ao Ceará. O Ceará que começou a ganhar o jogo e o Juventude deu a volta por cima. Este Juventude está em grande. Vasco ganhou 3-1 ao Sport, com o Pirata Beguete a fazer um jogaço. O Vasco está atacando. Meu craque da rodada, tá? Meu craque da rodada é o Verret, não tem jeito. Muito bem. Bahia empatou 1-1 com o Mirassol. Fortaleza ficou 0-0 com o Internacional. Porém, teve aqui um momento insólito porque o Moisés marcou o gol da vida dele. Só que foi anulado. E nos festejos, pelos vistos, o senhor Daverson lá ilusionou o homem do grande golo de pontapé de bicicleta. É o meu bagre da rodada, né? O Fortaleza tem um golaço anulado, o Davidson, na hora de comemorar, empurra o Moisés, o gol é anulado e o Moisés ainda sai lesionado da partida. Portanto, é um lance de desastre. Joinha para ti. Tem umas coisas que só ele consegue. Só ele consegue. Concordo. É a figurinha do Brasileirão. Tem que ser sempre o Davidson. E o último jogo foi o Fluminense com o Santos, com a volta do menino Ney aos palcos brasileiros. Que jogo horrível. Nossa. E o menino Ney a sair puto da vida com a derrota. Não. O Fluminense lá ganhou o jogo, mas foi um jogo horrível. Tanto é que o Pedro Caixinha já foi a vida dele. Mais um despedimento neste Brasileirão. E arrisco-me a dizer que voltamos ao mesmo. Não sabem o que contratam e muito menos sabem o porquê que estão a despedir. Não que eu esteja a defender o Pedro Caixinha, atenção, mas o Pedro Caixinha neste Santos não tem nada a ver. Nada. Portanto, é um técnico que não ia beneficiar nenhum jogador deste Santos. O estilo de jogo não é para este Santos, muito menos para os jogadores que o Santos tem neste elenco, e apesar que foi um elenco muito melhorado após a subida à Série A. Tiro no pé. E agora não sei quem é que vai substituir o Pedro Caixinha. Eu coloco o Diniz neste Santos, mas não sei. O Neymar gosta muito do Diniz, né? E pensando na influência que o Neymar tem sobre esse time do Santos, não me estranharia se o Diniz pintasse por aí, não. Mas eu entendo que farão um lobby muito grande. A Deia havia falado isso, se eu não estou enganado, para levarem o Dorival, né, Deia? Sim. Foi isso. Eu me recordo aqui que eu tinha pensado que o Zubeldia cairia antes. Isso. E a Deia até me corrigiu, falou assim, não. Entendo que o Caixinha vai cair antes, e a Deia estava corretíssima. O Caixinha realmente caiu antes. E aí, se eu não estou enganado, Deia, você tinha falado dessa possibilidade do Dorival ir para o Santos. Neymar pai gosta muito do Dorival, assim como o Neymar gosta do Diniz, são dois grandes nomes. Pelo que eu tava vendo de bastidor aqui, o Dorival não aceita ir pro Santos, não tá gostando da ideia de treinar o Santos. A realidade aqui é que quem pegar o Santos vai pegar uma bomba e vai precisar resolver a bomba. Não vai pegar trabalho fácil. E aí muita pressão, né? Vai ser bomba e vai ser pressão. E, para além disso, o Neymar ele vai embora agora, né? Então, o resto do ano perde até o glamour. Que não vai nem treinar o Neymar. Treinar o Neymar, né? Que o Neymar não tá mais jogando bola. Eu tenho minhas dúvidas se o Neymar vai embora agora. Eu tô pensando, ele vai embora pra onde? Pois é. Eu tenho minhas dúvidas se ele vai embora agora. Ele vai embora pra onde? Exato. Eu acho que até pior. Eu acho que talvez seria melhor pro Santos o Neymar ir, para diminuir um pouco os holofotes sobre esse time,
e consequentemente diminuir a pressão. Mas eu estou achando que o Neymar não vai embora não, porque passou a maior parte da temporada até então lesionado. Qual time vai querer arriscar levá-lo? Eu, sinceramente, estou começando a acreditar que o Neymar continua para o segundo semestre. Continua e não continua, né? Sim, Continua. tá lá. Muitas aspas. Exato, estará lá, mas exato, continua. Então, assim, vamos aguardar, né? Qual será o desfecho disso? E para finalizar, temos aqui uma nota negativa, porque a torcida palmeirense portou-se muito mal durante esta semana na Libertadores e também no jogo no Clássico Paulista. Deia, o que é que aconteceu? Mais um caso isolado, né, da torcida do Palmeiras. Não é o primeiro, não vai ser o último. É importante dizer que não é a única torcida que comete atos homofóbicos dentro do estádio. Não é a única torcida que comete atos xenofóbicos e racistas dentro do estádio. Mas é a torcida que não é punida. Lá em 2023, o Corinthians foi punido por cânticos homofóbicos no jogo contra o São Paulo. E foi punido corretamente. Eu nunca gostei de assistir Corinthians e São Paulo no estádio justamente por isso. Porque a homofobia dentro do estádio é preocupante e me deixa mal. E eu gosto de assistir futebol para ficar feliz. Mesmo que o Corinthians me tire um pouco da paz, dependendo do jogo, como aconteceu no último fim de semana. Mas eu gosto de assistir futebol porque futebol me faz bem. E quando eu vou pro estádio, onde as pessoas elas estão cometendo crimes, porque isso é crime. Homofobia é crime, racismo é crime, xenofobia é crime. As pessoas estão cometendo crimes sem nenhum peso na consciência, sem achar que aquilo ali é errado, achando tudo aquilo ali muito engraçado, me deixa mal. E para além de me deixar mal, é preocupante ver o que acontece depois do jogo. Porque a torcida cometeu o crime, não é a primeira nem a última vez que isso vai acontecer. Mas o árbitro não relatar isso na súmula é muito preocupante. Ele relatou pipa que caiu de fora do estádio dentro do campo. Ele relatou chinelo no segundo tempo. Ele relatou cabeça de galinha. Vou abrir um parênteses aqui para dizer que falta uma criatividade no torcedor do Palmeiras aqui. Ele relatou copo d'água dentro do campo. Ele fez diversos relatos na súmula. E em nenhum momento ele relatou os cânticos homofóbicos para cima do Romero no aquecimento e durante e no pós-jogo. Os cantos foram cânticos homofóbicos e como nos outros jogos que já aconteceram, o Romero já relatou muita xenofobia envolvida, porque quando você vira pro Romero e chama ele de índio de uma forma que você quer xingá-lo, isso daí é xenofobia. Uma forma pejorativa, né? É crime, gente. É xenofobia. Não tem outra palavra. Não tem como a gente amenizar aqui e achar engraçadinho. Não. Ou falar, acontece. Não é do futebol. Não é do futebol. Vai além do escudo e das cores que a gente representa. Vai muito mais além disso. É uma questão de educação. É uma questão comportamental. E é o espelho da sociedade mundial que a gente vive. Não é só no Brasil. Em todo o mundo, atualmente. Graças a líderes de nações, líderes, entre aspas, que por falarem barbaridades e idiotices e darem o aval a que idiotas criminosos possam fazer este tipo de atitudes e seja normalizado. E tem que ser punido. Seja do Palmeiras, seja do Corinthians, do Atlético, do Cruzeiro, do Bahia, enfim, de todos. Porque todos fazem. Eu acredito que todos fazem. Agora, se são apanhados, têm que ser punidos. E hoje em dia, com tanta tecnologia, com tanta câmaras de videovigilância, têm que ser punidos. Ponto. E banidos. Porque isso não é a pessoa que vai ver futebol. Vai estragar o espetáculo a outras pessoas. São vândalos, na minha opinião. Exato.
Assino embaixo com tudo que vocês disseram. E os protocolos da FIFA, né, precisam ser mais rígidos quanto a isso, precisam punir os times e precisam também punir a pessoa individualmente que pratica esses atos, né? Então, realmente não dá para um árbitro, que é o responsável por organizar o jogo, não constar isso em súmula. É um erro gravíssimo da arbitragem que precisa ser questionado, que precisa se explicar, e apesar de não ter colocado isso na súmula, isso tem que ser investigado para punir os possíveis responsáveis desse crime, como a Deia bem falou. Vamos tentar mudar o tom. Vamos ao nosso craque e bagre da rodada. Já despacho os meus. Eu também já acabei de falar aqui durante a gravação. Arrascaeta, o craque e o bagre como representante da defensiva corintiana, André Ramalho. Podia colocar aqui também o menino novo do Atlético, que agora deixa-me, o chileno. Não é que ele estivesse muito mal, o Román, mas também não esteve nos seus dias. Mas eu escolho o André Ramalho. Deia, craque e bagre. Eu vou começar pelo bagre e eu vou roubar um pouco aqui, porque eu vou colocar como bagre a zaga do Corinthians. Vou colocar a zaga inteira, gente. Não tenho o que dizer. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Eles estão acabando com a minha saúde. Eu vou mandar a nota da terapia e do botox que eu vou ter que colocar na cara, de tanto que eu vejo essa zaga errar. E pra craque da rodada, eu tava sem craque da rodada e vocês estavam falando e a gente conversou aqui. E eu vou com o Braz no craque da rodada. Eu vou concordar muito. Tá bonito de ver o Flamengo jogar e o Arrascaeta tá realmente muito bem. O Felipe, ele conseguiu algo muito legal lá no Flamengo, que é abraçar esse time, né? E fazer esse time jogar junto e comprar a ideia de que eles são um grupo. Sim. Tá bonito de ver. Vai ser feio quando eles perderem lá no final do Campeonato Brasileiro pro Corinthians, mas até lá tá bonito. Eu pensei que ias colocar o Piquerez, mas tá bem. Entrei. Eu pensei no Piquerez, mas vai contra todos os meus princípios. Gabigol. E os teus? O meu craque da rodada não tem como ser diferente, né? É o Verratti. O Verratti é um jogador extremamente importante pro Vasco. Se não fosse o Verratti, o Pirata, o Vasco provavelmente teria caído no ano passado. E se não fosse ele esse ano, provavelmente brigaria, e eu até acho que vai brigar ainda para não cair. O Verratti fez o gol do desempate contra o Santos na primeira rodada, agora é crucial com 2 gols nessa rodada contra o Sport, que provavelmente há uma grande chance de ser um confronto direto. Então é um cara que tem feito a diferença no Vasco. E o meu bagre da rodada poderia ser a zaga do Corinthians, poderia ser o torcedor do Palmeiras, a boa parte do torcedor do Palmeiras que cometeu esses atos que nós falamos agora há pouco. Eu acho que bagre para essa rodada não faltou. Poderia ser o VAR também, porque nós tivemos novamente algumas atuações questionáveis, algumas reclamações. Continuamos. Mas eu vou deixar como quem gera entretenimento aqui pra gente, que é o Daverson. Como nós já falamos aqui, o Fortaleza faz um golaço, o gol é anulado e o Daverson lesiona o seu companheiro na comemoração. Isso é o mais puro entretenimento que o Daverson pode gerar para todos nós. Uhul. É o nosso Davi Brito do futebol. É o nosso Davi Brito do futebol. Bela definição dele. Boa maneira de terminar isto. Boa maneira. Galera, muito obrigado. A todos vocês que estão aí também, muito obrigado pelo vosso feedback. Continuem a partilhar e a comentar e a dar gostos. E vamos ver se a gente sobe um bocadinho aqui as visualizações. E vou ser modesto. Se a gente chegar a este episódio com 200 visualizações, o próximo episódio, ou as próximas 2 gravações, eu venho com a camisola do Cruzeiro. Fica aqui. Eu vou impulsionar isso por aqui. E a gente vai chegar. Eu vou impulsionar. Deixa comigo, Brás. 200, é muito pouco. Eu vou jogar isso lá no meu Twitter. Deia, joga isso no seu Instagram, pega esse cortezinho, posta lá no seu Instagram e me marca.
se você fizer isso, pra eu repostar no meu também. Esse cortezinho aí, ó, que eu tenho certeza que a galera vai chegar em peso. Vai assistir. Não tenho dúvidas. Eu vou colocar onde? No meu Twitter. Só não canto, Perdeu. não canto o hino. Não canto o hino. Não, você com a camisa já tá lindo, maravilhoso. Olha, eu não sei se vou colocar isto na gravação ou não, na edição, eu vou ver se coloco ou não, mas no episódio que a gente gravou sobre o duelo das tríplices coroas, eu andei uma semana a cantar o hino do Cruzeiro. Não saía da minha cabeça. Não saía da minha cabeça. Se isso não entrar na gravação, eu vou cobrar. Eu vou cobrar. Eu também. Brás, o muro tá baixo, venha pro outro lado da lagoa. Não. Galo forte, vingador. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, gente. Sempre um prazer. Até mais.